Jane, bom dia, obrigada por conversar com a gente. Você disse que uma das suas filhas já tinha vindo para o Brasil em outras missões de repatriação. Como é que está esse contato com as autoridades brasileiras em Israel ou aqui no Brasil, com o Palácio de Itamaraty? Que sinalizações vocês têm sobre esse interesse, essa busca da sua família e de outras famílias que querem voltar momentaneamente para o Brasil e gostariam de ver outras missões de repatriação? O que eles respondem para vocês? Então, na verdade, eu estou tendo duas experiências muito distintas, né? Quando teve o atentado terrorista de 7 de outubro, o avião da FAB prontamente surgiu, né, como forma de resgatar os brasileiros que estavam lá, até porque a situação era e isso não estava preparado para acontecer. Os jovens já estão acostumados, aliás, a população israelense já está acostumado a viver utilizando os bunkers, enfim, só que numa invasão terrestre, esse tipo de proteção ele é inexistente. Agora, a gente está encontrando uma dificuldade muito grande, porque a gente entrou em contato com o consulado brasileiro em Israel e, a todo momento, a resposta é que não existe um plano de repatriação. Viemos acompanhando que vários outros países, como Estados Unidos, Bulgária, Grécia, Itália, Espanha, todos já foram buscar os seus cidadãos, Japão já foi buscar os seus cidadãos, mas o Brasil não tem essa resposta. E é muito complicado, porque a gente depende, na verdade, de uma questão política e se esquece muitas vezes da questão humana, né? No meu caso, assim como de outras famílias, tem muitas crianças, são muito jovens. A minha filha tem 15 anos, né? Então, muitas vezes, em função de todas essas discórdias políticas, eu estava acompanhando a entrevista anterior, né, de toda essa questão do posicionamento brasileiro com relação a Israel, só que muitas vezes se releva a questão humana. São muitos jovens, são muitas famílias que estão lá e que acredito eu que deveria ter a obrigação do governo brasileiro de enviar ou fazer o máximo possível para poder fazer essa repatriação, porque, afinal de contas, são brasileiros e são pessoas, né? Isso deveria estar muito acima da questão política. E, a todo momento, todos os contatos que nós tivemos com o consulado brasileiro em Israel é que não existe nenhum plano, nenhuma possibilidade de se enviar aviões da FAB para poder fazer a repatriação. E nesse momento era o que mais seria possível e necessário para poder fazer esse resgate. E isso é muito grave, né? Isso que nós ouvimos por meio da Jane, que tem 2 filhas, mas a gente poderia multiplicar isso também por muitas outras famílias que estão passando aqui. A gente tem a voz da Jane representando tudo isso. Isso é muito grave, né? Porque é a responsabilidade de um governo brasileiro, para além das questões políticas, de amparar. E o que chama a atenção, Jane, tu disseste que no acontecimento do dia 7 de outubro foi diferente, inclusive foi mais rápido e que agora vocês imaginaram até que, bom, já que tudo aquilo foi feito com repatriação, com os aviões que decolaram, todas as parcerias para trazer brasileiros para cá, vocês imaginaram que naturalmente haveria de ocorrer a mesma coisa e está totalmente diferente. Então, a gente vem acompanhando, obviamente, toda essa questão do espaço aéreo fechado, que era uma coisa natural, que iria acontecer. Houve, por exemplo, o Congresso dos Prefeitos em Israel. Sim. Praticamente todos eles tiveram que sair pela fronteira, foram para a Jordânia e para outros países, porque o espaço aéreo da região em torno também estava fechado. Só que, como eu digo, né, muitas vezes a gente acaba ficando nesse imbróglio da política e se fala da guerra, e a guerra ela é muito complexa de se poder entender tudo o que se passa. Por que existem guerras? Existem muitos interesses, muitas questões que são realmente muito complexas. Vocês passam muito trabalho para tentar entender e explicar por que as guerras existem. Realmente é muito complicado. Só que, como eu digo, assim, né, sobre tudo isso, o mais importante são as questões humanas. Então, a questão do cuidado, né, com as pessoas que estão passando por tudo isso e que, a princípio, não têm uma relação direta, né, não são as responsáveis pela guerra, muitas vezes elas acabam ficando em segundo plano, né? Se discute muito a questão ideológica, a questão política, a questão armamentista, os interesses, as ideologias, enfim. São muitas retóricas, muitos assuntos, mas muitas vezes se deixa de priorizar a questão humana, né? Assim, se fala de Israel, o governo de Israel, se esquece da população israelense.
né? Se fala do Irã e do governo do Irã, mas se esquece dos iranianos. Então, eu acho que muitas vezes esse aspecto fica tão colocado de lado e aí esse cuidado acaba ficando muito deixado de lado. Realmente houve uma diferença muito grande da posição do Brasil em relação ao atentado terrorista de 7 de outubro para o momento de agora, né? Acho que a questão política ficou muito acima, ficou muito mais priorizada do que a questão humana. Para tentar buscar apoio, a gente tentou buscar políticos, né? Eu acabei chegando no assessor do presidente da Comissão Brasil-Israel, do Carlos Vieira, que foi muito atencioso comigo, para tentar buscar apoio, enfim, o que poderia se fazer para tentar ascender sobre o Itamaraty, para tentar buscar, para reverter essa situação. Até agora nada aconteceu. A minha entrada hoje na TV é nesse sentido, né, de quem sabe isso poderia surtir algum tipo de efeito, algum tipo de comoção até, para que isso pudesse ser revertido e o Brasil pudesse realmente resgatar os cidadãos que estão lá, né?